Fala pessoal, como vocês estão? Como passaram a semana? Espero que vocês estejam ótimos, que tenham tido operações lucrativas. Vamos lá para mais uma análise do índice. Meu nome é Wallace, para quem não me conhece, hoje dia 5 de fevereiro. Por enquanto aqui no gráfico de 10 minutos. Antes da gente iniciar essa análise, se inscreve aí no canal, ative as notificações, caso você tiver interesse de ver quando vou estar postando vídeos. Não vai ser sempre, então quando eu postar você vai ser alertado, tá? Também deixe um like neste vídeo, caso essas análises estejam contribuindo no seu desenvolvimento como trader, tá? Não tenho intenção de monetizar, portanto, vamos levar esse conteúdo para mais pessoas. Quando você dá like, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante e aí ele divulga mais, beleza? Bom, o índice hoje ele abriu um gap de alta. É natural que estudantes de Elliott comecem a procurar por vendas antes mesmo do preço mostrar que é venda. Isso é um erro que eu já cometi muitas vezes, já fui estopado muitas vezes por isso. Então, a gente tem vendas sendo executadas aqui por pessoas que estão acreditando que o preço vai cair, mas é estopado. Aí começa a executar vendas antes da hora, e aí quando a venda acontece de fato, a pessoa não consegue aproveitar esses movimentos. Quando a venda acontece, porque temos um evento técnico, graficamente, tecnicamente, lugar para pôr stop, quando isso acontece, você já deu stop do seu dia, numa sexta-feira. Tá? Isso daí é muito comum, e principalmente estudantes de Elliott, depois de um movimento de 5 ondas de impulsão, eles desenvolvem um certo pessimismo, tá? Sendo que podemos corrigir de lado e o preço continuar em ondas de impulso para cima. Podemos fazer aqui, por exemplo, um flat running, segunda-feira continuar uma ondas de impulso para cima e você só fica caçando vendas, caçando vendas, caçando vendas e dando dinheiro para o mercado para quem quer comprar, tá? Então, muito bem. Primeiro ponto a ser estudado quando você começa a estudar Elliott. O contexto do preço ele é mais importante do que você nomear as ondas. Então, se você tem aqui uma tendência de alta, eu tenho uma média móvel de 200 períodos inclinada para cima, significa que a minha tendência macro ela ainda está de alta. Portanto, vou começar a procurar por operações de compra. A média móvel de 20 períodos ela é uma média móvel que indica a tendência de curto prazo do dia. Quando ela inclina para baixo, como nesse caso aqui, ó, aí sim eu tenho operações de venda acontecendo. Quando o preço está acima dela, faz um evento técnico como um pivô de queda, um topo duplo que mostre força vendedora, com divergência, enfim, a média móvel não vai segurar. A média móvel não vai segurar, ela pode ser cortada muitas vezes. Muito bem, então aqui hoje tivemos, rapidamente falando, para não me estender muito nessa análise, tivemos aqui abertura em cima de topo anterior, significando que se a gente consegue romper essa pequena lateralização, a gente ainda está diante de topos e fundos ascendentes. E o meu movimento que eu vou querer executar é novamente esse movimento aqui, a partir do ponto que eu começo a subir. Ó. É esse movimento, porque é a máxima do dia anterior que chama o preço. Poderia colocar meu alvo aqui na máxima. Só que aí eu vou calcular, o candle que fez o rompimento foi esse daqui, seria o melhor preço para mim entrar? Ou seria esse daqui, já enxergando o contexto de rompimento de topo? Talvez colocaria uma ordem de compra acima desse topo, colocaria meu stop abaixo dessa pequena lateralização. Lembrem-se, quando a gente está em tendência, formamos um pequeno retângulo ou um retângulo grande, a probabilidade dele fazer um rompimento para cima ela é maior do que a probabilidade dele vir para baixo, porque isso daqui está sustentando o preço. Olha só, aqui fizemos um rompimento desses topos, tentamos subir, poderia considerar uma entrada nesse candle aqui. O candle teve volume financeiro pelo horário, né? Era 3h20 da tarde, teve um fechamento bacana, acima desses topos, poderia ter considerado um rompimento na máxima dele, foi estopado. Para um trader mais agressivo, entenderia que formamos um pivô de queda e se perdemos essa região aqui, não sou eu só apenas que estou colocando meu stop. Existe o stop de muita gente aqui. Quando o preço vem, faz uma movimentação, não consegue mais subir onde era para ser suporte, por várias tentativas tentando subir, e perde essa região, estopa uma galera. E olha a confirmação com o volume financeiro. Tá? Então um trader mais agressivo ele colocaria já uma ordem de stop entrando vendido aqui, por exemplo. Não indico isso para os iniciantes.
Para pegar o movimento de alvo de pivô, qual seria o movimento de alvo de pivô? Tem várias formas de traçar, tá? Eu gosto de pegar esse movimento e colocar o ponto 61,8, colocar, por exemplo, uma parcial lá, ou ponto 50, como é um pivô pequeno, coloco uma parcial, olha esse pavio como entra, bastante realização, e aí depois eu estendo até o ponto 38, tá? Seria o alvo final, o terceiro alvo desse Fibonacci aqui. Região de abertura do dia, seria um ponto interessante para realizar. Lembre que se a gente está diante de uma tendência de alta, com a média móvel subindo ainda de 200 períodos, tendência macro, aqui entra forte pressão, como entrou aqui anteriormente. O preço nem chegou a tocar na média e já entrou pressão de compra. O preço nem chega a tocar na média, já entra pressão de compra. Muito bem, essa operação de venda também existia um pivô, mas olha só, essa barra ela foi muito ampla, tá? O stop ideal seria acima do topo anterior, então temos 590 pontos de stop para um alvo, quase a mesma coisa. Aí você tem que calcular se vale a pena você entrar na operação, que tem um alvo logo aqui embaixo, poderia ter vindo aqui testar novamente essa região, mas a média ainda não foi violada desde aqui de baixo, ó, desde esse rompimento aqui, não temos a média sendo violada, a média de 200 períodos ascendente, tá? A direção dela é muito importante. Muito bem, olha a rejeição quando perdemos a primeira barra do dia. Um fator importante, perdemos a primeira barra do dia, essa barra branca ela engolfa totalmente o corpo da barra preta com a média móvel subindo. Ao Brooks chama isso daqui de gap entre o preço e a média móvel. O preço não está condizente, está divergente da média móvel. Quando temos essa situação, Oliver Vélez chama esse padrão aqui, essa entrada na verdade de Bull 180. A entrada se dá no rompimento do candle preto, tá? Pode ser aqui no corpo do candle, mas preferencialmente na máxima dele se dá a entrada com stop aqui embaixo, tá? Seria uma entrada bem agressiva porque tem um stop muito caro, poderia diminuir a mão para participar dessa entrada, lembrando que a média móvel de 20 de curto prazo ainda está subindo, a média móvel macro ainda está subindo, meu alvo estaria novamente lá na máxima do dia, entendendo que eu estou consolidado, não consigo fazer rompimento de fundo, possivelmente não vou conseguir fazer rompimento de topo. De fato, o preço fez um rompimento e retornou para dentro da consolidação, buscando próxima região de suporte com abertura novamente, tá? Depois de formular esse micro pivô. Então foram essas operações um pouco mais agressivas hoje no índice. Essa operação ela foi um pouco mais tranquila após a tentativa do preço de fazer essa subida, frustrada, não conseguiu após essa barra de exaustão, vindo de um movimento amplo. Deixamos uma barra preta, basicamente quase o mesmo padrão que deixamos aqui ontem, porém mais curto. Não posso vender aqui já imediatamente, tá? Apenas porque deixei uma barra preta forte. Espero o preço confirmar, perder essa região, fechou em região de pavio, onde não conseguia fechar, perdendo a mínima desse candle, aí sim está liberada a minha entrada de venda. Muito possivelmente ele perderia isso daqui e ganharia velocidade, porque teve muitas pessoas que acreditaram que esse candle era um candle de retomada para alta. Bom, o índice foi isso, gráfico diário aqui do índice a gente está deixando um pouco de pressão vendedora em cima nos pavios, por enquanto uma retração disso daqui. Lembrando ainda que a tendência é de alta, né? A gente tem lá no semanal 3 semanas de queda e uma semana de alta, beleza? Então a probabilidade de fazer mais uma semana de alta, ela aumenta, vamos ver semana que vem. Gráfico do dólar hoje, eu achei interessante o gráfico de 5 minutos, porque ele deu mais entradas que o gráfico de 10 minutos. Quando a gente coloca o gráfico de 10 minutos, percebemos que não conseguimos fazer o retorno até o topo anterior. Quando vocês veem essa situação de que deixamos pavio, antes mesmo de chegar, fazer um rompimento do topo, já deixa pavio, o corpo fecha muito abaixo do topo anterior, onde fizemos fechamento, isso daqui é um forte sinal de que vamos fazer um movimento de venda, porque a resistência se prova muito forte quando isso daqui acontece. A confirmação ela vem aqui, ó. Porque até aqui dava a entender que o preço ia fazer movimento assim. Não rompeu máxima desse candle aqui. Estava abaixo da média móvel de 20 períodos para fazer um novo teste. Entra bastante stop. Você percebe que muita gente tentou comprar esse candle preto aqui. Por isso o pavio inferior. Entra bastante stop abaixo dele. Então essa vela preta ampla nos confirma com esse volume financeiro. Procuraria por operações de venda. Perdendo essa região, tá? Perdemos essa região, a média ainda está descendente no 10 minutos. Lá nos 5 minutos, como temos amplas barras
seria uma opção cair o tempo gráfico para os 5 minutos, que a gente percebe que fizemos um movimento de queda, furando a média móvel, ela está flat aqui nesse caso, tentativa de fazer um pivô, não conseguimos, essa barra preta, ela me antecipa a venda lá do 10 minutos que eu vou mostrar para vocês. Tá? O alvo seria a amplitude desse topo duplo, que isso daqui a gente considera um pullback, por baixo da região do topo duplo. Seria esse alvo aqui embaixo, ó, tá? Onde a gente deixou essa realização momentânea aqui. Seria interessante, um risco, retorno interessante. Tá? No 10 minutos, a antecipação seria nessa barra preta, mas aí a entrada seria mais tardia, porque seria perdendo a mínima dessa barra preta. Tentativa aqui dos compradores de jogar o preço acima da média móvel descendente. Por hora sustentamos o preço acima dela, depois quando fechamos abaixo, nova entrada dos vendedores para levar até essa região. Aí consolidamos o período da tarde inteiro, fizemos aqui um fundo arredondado, conseguimos fazer um rompimento dessa consolidação, nos leva um novo teste à média móvel de 200 períodos. Aí seria interessante um movimento aqui dessa forma, tá? Muito bem, então foram essas as análises, essas entradas que eu achei mais interessante no dia de hoje. Lembrando que no índice, sim, tivemos um movimento que poderia ter sido um momento de stop. E a dica mais importante de hoje aproveite os movimentos a favor da tendência, independente se já terminou as contagens de 5 ondas ou não. O que o preço está te mostrando é muito mais importante, beleza? Desejo a todos um excelente final de semana, estudem muito e até a próxima análise.